Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 24 de janeiro. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,14%, um candle mais para indefinição, ficando com a sombra um pouco maior aqui na parte de cima. A perda da mínima do pregão de hoje representa uma sinalização para um movimento para baixo, um movimento de correção de toda a sua subida, mas dentro do que aconteceu até pelo gráfico intraday, um dia bem indefinido no gráfico intraday, foi para cima, para baixo, para cima ou para baixo, dificultando inclusive as operações de day trade. A gente vê o Ibov aqui num primeiro momento com uma correção desse último movimento de subida, o que traz a possibilidade de se ter mais um pregão aí para cima, ou seja, até dentro do que eu já tinha comentado aqui em outras situações, candle forte de alta, um candle aí de indefinição, sendo uma correção mais para o candle de subida, para o movimento de subida lá do intraday, trazendo a possibilidade de dar continuidade à sua movimentação para cima. A perda da mínima do pregão de hoje aqui, que é 65.615, é que traria uma primeira sinalização para desmontar essa expectativa aí de ter mais um pregão para cima para o Ibovespa. Isso lembrando, pregão para cima na quinta-feira, porque nesta quarta-feira é feriado, aniversário de São Paulo, feriado em São Paulo, e a bolsa estará fechada, não teremos pregão, somente na quinta-feira. Seguindo no mini índice, recomendações aqui no mini índice, gráfico de 10 minutos, dentro de uma tendência de alta pelo gráfico de 60 minutos, eu ainda busquei operações ainda na ponta compradora, na expectativa de continuidade da força compradora que o Ibov vinha apresentando. A primeira tentativa, depois de uma abertura de pregão para cima, correção desse último movimento de subida, recomendação de compra na superação da máxima desse candle, ela foi acionada e logo em seguida já acionou o stop na perda da mínima desse candle, trazendo aqui uma perda de 0,26% na operação, capital total menos 0,25%. Depois disso, busquei uma nova possibilidade de compra, depois que o mercado aborta aqui para esse pivô de baixo, quem vendeu aqui esse pivô de baixo também tomou stop, aqui o mercado terminou tendo um pregão bem definido, bem lateral, com vários sinais falsos. Tivemos aqui essa forte movimentação para cima, rompendo o topo anterior, também para quem entrou nesse rompimento, movimentação para baixo, que teria acionado stop aí de uma compra em termos de rompimento desse topo, volta aqui para baixo, faz uma correção no meu modo de ver satisfatório em relação ao movimento de subida, recomendo compra, essa compra foi acionada, logo na sequência vem aqui para baixo, perdendo essa mínima aqui, já aciona aí a saída da posição, trazendo aqui uma perda nessa operação de 0,08%, capital total menos 0,11%. Então o mercado, quando vem para perder essa mínima, ele ainda retorna aqui para cima, tentando gerar um sinal de subida num gráfico de menor periodicidade, gráfico de 2 minutos. Terminou que isso não aconteceu, e logo quando não consegue ganhar força para cima, eu opto por encerrar essa posição. Então foram essas duas operações, depois que o mercado faz essa sequência de dois fundos ascendentes e não confirma, ficou com a cara bem grande em relação a termos aqui uma indefinição total da sua tendência e aumentando o risco das operações aí, para que no meu caso, no meu sistema, que busco mais operações a favor de tendência. Então depois disso eu abortei a possibilidade de entrada aí no mini índice, enquanto não gerasse alguma sinalização mais relevante para cima. E observe que se fizesse novamente uma nova tentativa aqui de fundo ascendente, novamente, nesse mesmo candle já teria acionado o stop da operação. Se tivesse tentado de novo, no retorno para cima, novamente teria acionado o stop aqui da posição. Então, seguindo aqui para o mini dólar também teve um dia aqui, olhando para o gráfico diário, tirando aqui o ajuste, mini dólar teve um dia aqui para cima, mas é um para cima ali estável, mais 0,22%. Se olharmos para o G60, também foi um dia bem travado para o mini dólar. Gráfico de 10 minutos, a favor da tendência do G60, do que estava acontecendo aqui no início do pregão, que abriu lá em cima, veio aqui para baixo, gera uma recuperação, tenta gerar fundo, aborta essa sinalização de fundo, que foi aqui, abortando a sinalização de fundo. Quando volta aqui, gera esse movimento para baixo, tenta subir de maneira bem fraca em relação ao movimento de baixo, recomendo venda se perdesse essa mínima aqui. Essa mínima foi perdida, a venda foi executada, mas logo em seguida volta aqui para cima no patamar que eu até tinha citado, que não seria mais interessante voltar para cima de 70,5. Quando volta para cima, fecha esse candle aqui, batendo já nessa máxima, fica aqui travado, eu opto por encerrar essa posição com uma perda de 0,08%, capital total menos 0,11% aqui no mini dólar.
Então também depois que acionou veio aqui em cima e gera aqui movimentação para baixo, volta para cima, mas fica travado, o mini dólar não consegue sair aqui de uma tendência mais indefinida, um movimento pelo G60. Dá para observar bem que no G60 fica bem difícil operacionalmente, ou seja, ter perspectiva para que lado que o dólar teria uma expectativa maior de subir ou de cair. Então, ou seja, um pregão mais difícil para as operações de day trade, o pregão de hoje. Na sequência, vamos então falar aqui das ações, PTR4. PTR4 foi lá em cima, rompeu tudo aqui e não conseguiu se sustentar. Fechamento acima dos R$16, mas está ali com um candle de reversão. A perda da mínima do pregão de hoje seria algo negativo, trazendo, ou seja, gera rompimento aqui de dois topos anteriores e depois gera esse candle, vem perder essa mínima, seria uma sinalização para um movimento para baixo na Petro, mas ainda o ativo está em tendência de alta e de curto prazo. Olhando aqui para o G60, dentro do que eu mencionei na última videoanálise, seria importante na Petro, depois de ter vindo para cima dos R$16, apresentando força, gerar fundo agora acima dos R$16, ou seja, para gerar alguma possibilidade de compra na Petro, seria nesse rompimento aqui dos 16,15, trabalhando com stop mais curto abaixo dos 15,97, seria uma das alternativas mais arriscadas aí em cima da Petro, tentando pegar um movimento de um pregão aí para cima. Na Vale 5, o dia foi de alta de 2,79%, mais um gap de alta, abriu aqui em cima, veio aqui embaixo, candle de indefinição, perda da mínima do pregão de hoje 31,56, depois dessa nova movimentação para cima, seria uma nova sinalização, assim como já aconteceu aqui, já aconteceu aqui, e o ativo nada de gerar realmente movimento para baixo. Então, uma primeira sinalização, perda da mínima do pregão de hoje a partir de quinta-feira, seria perda dos 31,56 para gerar movimento para baixo. Confirmaria o movimento para baixo, novamente vindo para ter mais máximas e mínimas descendentes em relação ao pregão anterior. Olhando agora para outros ativos aqui que eu separei para comentar, recomendei compra em VIVT4 no pregão de hoje, aqui na faixa dos 46,18. Era por volta aí, antes das 9 horas, recomendei, ou 9 e pouco, recomendei essa entrada, ou seja, bem antes da abertura do pregão. O ativo abriu aqui embaixo, quando abriu aqui embaixo, fiquei avaliando logo no início ali a movimentação do papel, ver se não ia ganhar força para baixo. Optei por uma entrada mais abaixo do que eu havia comentado aqui, do que eu havia recomendado em 46,18, em cima da VIVT4. Essa recomendação então foi executada, o ativo vai lá em cima, depois que estava dentro da posição ela subiu em torno de 2%, foi lá em cima, rompeu todas as resistências e aí gera uma sinalização de perda de força relevante. Olhando aqui para o candle, esse candle aqui no G60 foi uma sinalização relevante ali de perda de força em cima do patamar de resistência. Dentro do ponto que o Ibovespa se encontra, eu optei por encerrar essa posição nessa perda de força, ainda com um leve ganho na VIVT4 de 0,44%, capital total mais 0,09%, mas terminou conseguindo ainda ganhar força para cima, voltar um pouco ali para cima, mas sem fechar ainda acima do patamar aqui dos 46,49. O ativo segue dentro da tendência de alta, mas já começando a apresentar uma certa perda de força em cima desse patamar de resistência. Para manter uma perspectiva positiva para cima na VIVT4, teria que gerar mais um candle aqui para cima, fechando para cima desses 46,49. Para quem tiver comprado ainda, a perda da mínima do pregão de hoje, 45,72, seria o sinal mais relevante para baixo, depois de ter testado aí um patamar de resistência. Na sequência, CPLA6, também recomendei compra no pregão de hoje. Ela fechou até bem, 32,13, mas também me gerou a saída dessa posição depois de ter gerado uma forte hora de pregão para cima. Gerou uma forte hora de pregão durante o dia, aqui no G60. Chega a oscilar acima dessa máxima aqui e na sequência gera de novo um sinal de perda de força, ou seja, devolvendo a alta do candle anterior. Aí nessa devolução da alta do candle anterior, optei por encerrar essa posição praticamente no 0 a 0, aqui em menos 0,13%, capital total menos 0,02% na CPLA6. Terminou fechando aqui para cima, mais um candle aqui para cima superando essa máxima, gera pivô de alta. Para quem estiver dentro ainda dessa posição, pode trabalhar com um stop aqui mais afastado, seria abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 31,41. BIF3, saída da posição depois que perdeu a mínima do pregão passado, dentro do que eu já tinha comentado na última videoanálise. Então, essa operação na BIF3 gerou uma perda de 1% na operação e no capital total uma redução de 0,2%.
BBSE3, recomendei venda nesse ativo, na perda aqui da mínima desse candle anterior. A primeira hora de pregão abriu de maneira muito forte para baixo. É um papel que vem de uma movimentação muito forte para baixo, gera um movimento fraco para cima e vem devolvendo totalmente a alta do pregão de ontem. Então, é um ativo que trazia uma sinalização para se ter um novo movimento aqui para baixo, a favor de um topo gerado lá no gráfico semanal. Então, foi essa a minha expectativa de tentar pegar um movimento para baixo aqui da ação. Então, seria importante, a partir do próximo pregão, que ela confirme um pivô de baixo ali no G60 e, consequentemente, seria perder a mínima do pregão de hoje, 27,20. Caso o ativo gere ganho de força aqui para cima dessa congestão que gerou no G60, ou seja, para cima aqui dos 27,47, batendo ali na faixa dos 27,60, poderia encerrar essa posição antes do stop que foi estabelecido nessa operação. Então, passando aqui os dados da operação da BBSE3, venda em 27,24, com stop em 27,94, objetivo em R$ 25,84, risco de 2,57%. E depois temos aqui para comentar duas operações que estamos ainda na ponta compradora. Rapidamente aqui, CVC B3, ativo conseguiu confirmar ali um fechamento para cima da máxima do pregão anterior, aquela expectativa de ter um pregão para cima, mas observe que ela chegou a bater lá nos 26,66, já gerando uma relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, do tamanho do meu stop, do ponto de entrada para o tamanho do meu stop, já chegou a gerar esse risco aqui para cima da posição. Então, ou seja, não seria mais interessante sair perdendo desse ativo. Eu até cheguei a comentar um stop ali, um reposicionamento de stop na faixa dos R$ 25,87. O ativo entrou num leilão, houve algum erro de ordem que jogou o papel rapidamente para baixo na faixa ali dos R$ 25,66. Eu não chego a botar um stop automático, mas bateu no meu alarme na faixa dos 25,87. Quando eu olhei, o ativo já estava em leilão, só que quando ele volta do leilão, já volta acima dos R$ 26. Então, fiquei monitorando o papel, mas mantive a posição comprada em cima de SVC B3. Espero que o ativo consiga aí, a partir do pregão de quinta-feira, dar sequência para confirmar realmente esse rompimento aqui desse topo anterior. Mas, como eu disse, voltando aqui para baixo dos R$ 26, vou ficar atento. Já seria interessante não mais sair perdendo dessa posição, visto que gerou uma relação risco-ganho de 1 para 1. E por último, MYPK3. MYPK3 no pregão de hoje, alta de 1,39%. Ativo também passou por uma oscilação forte, muito forte, de 2 minutos, gerando 4% para cima e depois devolvendo essa alta, provavelmente também algum erro de ordem, assim como aconteceu só que do lado contrário. Fui lá em cima, bateu na relação risco-ganho de 1 para 1, mantive a posição, já reposicionei o stop aqui para a faixa dos 12,99, perda da mínima do pregão de hoje. Então é um ativo também que eu vou ficar atento aí a partir do próximo pregão. Teria que vir com alguma sinalização para ganhar força para cima desse patamar de resistência aqui. Olhando para o gráfico intraday, seria isso o que o ativo deveria fazer a partir do próximo pregão, gerar alguma sinalização para cima para manutenção dessa posição comprada na MYPK3. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Tenham um bom feriado, aí para quem está em São Paulo principalmente. Um grande abraço e até quinta-feira.